Muito bem, você que comprou o DVD, nós estamos aqui para refazer uma palestra, um painel que foi perdido por questões técnicas e nós estamos aqui com o André Fontana e com o Pedro do Borel, que vão repetir aquela conversa para a gente ter uma noção e não perder esse conteúdo. E, mais do que isso, vamos transformar isso num podcast CEPAL, que também vai ao ar no site da CEPAL em áudio. E nós estamos, para simular essa questão do painel, nós estamos transmitindo ao vivo pela internet e as pessoas vão poder enviar perguntas para eles dois aqui. Olha que legal. Tecnologia nos salvando aí do problema que a própria tecnologia deu, né? Também por não ser famoso, né, Santana? A gente tá... Então vamos lá. Estão dando a chance da gente melhorar. Exatamente, né? Direito de resposta, né? Vamos lá. Muito bem-vindos ao podcast CEPAL. Estamos no 39º Encontro CEPAL e eu estou aqui com o Cassiano. Cassiano que vai tentar tirar aqui dos nossos convidados, será o moderador desse bate-papo. Eu serei? Não? Você não está sabendo? Tá sabendo agora. Você me revisou, né, cara? Apresenta então nossos convidados aqui no podcast CEPAL hoje, Cassiano. Bom, eu tô aqui com o Pedro do Borel, ou segundo o André, Pedro no Borel. Exatamente, já ia corrigir. No Borel, que acabou de informar a gente aqui que tá escrevendo um livro aí. Como é que é o título mesmo? Só o título toma a página inteira. Só pra rir, né? Só o De Bangu. Só pra rir. De Bangu. De Bangu para o Borel, do Borel para o Brasil, do Brasil para o mundo. Meu camarada. Ele está escrevendo o livro, ele está acabando de escrever o título, né? Desse tamanho aí, ele está no processo e olha, ainda. Cuidado que vocês não sabem quem está mexendo. Então, quando fizer brincadeira, espera também que vai ter volta. Esperto, né? Tá certo. Então pode deixar. Mas, Pedrão, prazer ter você aqui com a gente, viu? Pra mim é um prazer privilégio. Gigantesco mesmo. A gente está muito feliz. E estamos aqui com o André Fontana também, mais uma vez, né? Pastor, amigo, e que vai contribuir com a discussão aqui, com a conversa. E nós vamos tentar tirar algumas informações aqui e entender um pouquinho esses dois contrastes que nós temos, né? Eu acho que o legal é isso, o Pedro trabalhando com pessoas carentes, trabalhos sociais, né? E o André já numa realidade um pouco diferente, trabalhando com classe média no interior de São Paulo. Não carentes. Não, pelo menos não financeiramente, né? Tem outro tipo de carência. Tem carência. Mas vamos tentar fazer para não discutir, que você falou, nós vamos discutir. Não vamos discutir, não. Não, vamos fica tranquilo. Senão, tu imagina, tô com carente, o cara tá sem carente, aí cara, aí o comando vai invadir lá, aí vai ficar bem complicado. Não, eu tô esperto aqui, fica tranquilo. Mas, vamos conversar então? Vambora? Então vamos. Então vamos. Pedro, conta pra gente então, que história é essa? Você saiu do Bangu, não foi da penitenciária Bangu 1, né? Mas você dá uma faladinha assim pra ver se... mas já que a gente quer resgatar o que foi falado lá, talvez vou passar aquilo que eu tentei passar pra turma lá, porque até a plenária, né? Plenária não, mas a discussão seria sobre juventude, né? Uma juventude inspirada, uma juventude irresistível. Então, assim, eu comecei dizendo, né, me apresentando, meu nome é Pedro Rocha Júnior. Então, não sou Pedro do Borel, estou no Borel. Então, o Borel foi uma questão de obediência. E é interessante porque quando a gente fala de uma juventude irresistível, uma juventude, né, inspirada, modelos de ação prática, assim, eu vejo que a minha vida ela é fruto disso. Ela é fruto de amor, de graça. Eu venho de uma família de 5 irmãos. Minha mãe ralou muito para cuidar de todo mundo formou em casa, todo mundo cresceu. Mas eu cresci um jovem, um garoto meio complicado. E engraçado que quando eu recebi da CEPAL o convite, me disseram para mim que meu tema era inspiração. Eu falei, inspiração? Então, quando eu me deparei, eu tremi, porque falaram que aqui ia ter mais de 2.000 pastores, liderança. Eu falei, meu pai, eu vou estar de frente para esse povo todo. Então, eu tive que guardar o meu coração, porque talvez dessa turma toda aqui, o meu medo era ficar acreditando que no meio dessa turma aqui tivesse algumas pessoas crentes ou cristãs ou da Bíblia que eu tive experiência, que não foi nada de inspiração para mim. Então eu disse lá que a minha primeira experiência que eu tive com um pastor, que ele olhou para mim e falou assim, jovem, Deus não se agrada do seu cabelo. Eu assim não entendi nada, né? Porque eu digo isso agora, não entendi nada, porque hoje eu conheço essa essência do amor, né, da graça de Deus, do perdão de Deus. Então, quando um cara fala, desculpa a palavra cara, né, mas quando aquele pastor falou para mim... se não puder falar cara, a gente pode parar a conversa. Exatamente. Então, se aquele indivíduo que falou para mim que
que Deus não se agradava do meu cabelo, eu fiquei muito chateado, porque ele não conseguiu ir além daquilo que ele estava vendo, só o meu cabelo. Ele não conseguia ver um adolescente frustrado, um adolescente triste, um adolescente que tinha toda uma vida para trás arrebentada. Não conseguia ver isso, ele conseguia ver só o meu cabelo. Porém, um grande problema. Ele não sabia quanto tempo eu levava para enrolar aquele meu cabelo, né, meu irmão? Quantos creme rins eu gastava, né? A raiva foi por causa disso, então. Também, né? E depois a segunda experiência como inspiração de um cristão foi um grupo de pessoas que entraram dentro do ônibus. Eu estava voltando do Maracanã, fui ver um jogo do meu time, Flamengo, e... Nossa, que tô surpreso, cara, que você torça pro Flamengo. Exatamente. Tô... Por quê? Não tem cara de Foi flamenguista? irônico. Tem, totalmente, cara. O cara chega e fala, não sei o quê, é flamenguista, cara. Flamenguista. A cara dele. É a segunda olhada dessa que ele me dá, cara. Na terceira ele vai puxar peixeira. Fontana, você permite eu só falar uma coisa Falou. pra você? Só vou abrir um adendo. Quer que desliga o áudio? Não. Não, pode ser. Tá bom. Então, olha só, eu não queria falar isso, mas vocês não têm nada a ver com isso, mas eu preciso responder pra eles, vocês vão ter que ouvir. A minha razão de viver não é a cruz de Malta, mas o que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso, eu não sou influenciado e nem me sinto uma estrela solitária. Eu trago no meu peito uma sigla, CRF, Cristo Restaura e Fortalece. Meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser uma grande nação e raça eleita, Deus. Caraca, meu camarada. Eu acho que você misturou Se um eu pouco as soubesse- coisas. Se soubesse, eu tinha falado isso antes, cara. Então, Olha, mas vamos lá. se soubesse... Não dá uma música isso não, Pedro? Não, dá uma música. Mas quando a menina entrou no ônibus, eu tava, o Flamengo tinha ganhado, a gente jovem, batendo no ônibus, e ela virou e disse assim, os cabeludos não vão pro céu. Nossa, mas Eu seu gostava cabelo do era teu cabelo, feio mesmo, Seu cabelo hein? devia ser horrível, cara. Não era, cara. Pior que não era, que era um cartão maneiro. Você tá me vendo aqui agora, não tinha nada. Mas eu tinha um cabelo bonito. Eu olho pro meu filho hoje, eu vejo, cara, o cabelo que eu tinha era lindo, cara. E eu cuidava do meu cabelo. Tá difícil de acreditar. É verdade, é a gente verdade. acredita- Mas eu tô 49 anos, né, cara? Então, imagina. Mas aos 22 anos, graças a Deus, eu estava num período muito, muito triste da minha vida, porque meu pai foi embora, eu tinha 7 anos. Eu vivi momentos difíceis na minha vida, de abuso, de pobreza, de dificuldade. Nesse momento agora eu trabalhava, tinha um salário legal, trabalhava na Bolsa de Valores, e com 22, 23 anos eu estava num momento de crise, que muitas vezes que eu subia num prédio e falava assim, é melhor morrer do que... Mesmo. Melhor morrer, cara. Melhor morrer porque essa dor que está aqui dentro. E por isso hoje eu vejo pessoas, quando eu escuto alguém se suicidou, eu tenho quase certeza que aquela pessoa não queria se suicidar. O que ela queria era tirar aquela dor que estava no coração dela, que ela não sabia como. Fazer aquilo parar, né? Exatamente. E graças a Deus, num dia no Complexo Alemão, eu tinha 22, 23 anos, alguém falou para mim que Jesus me amava. E aquilo foi muito especial para mim. Muito... E eu entendi esse amor, fui por causa da minha namorada, falei para ela que eu queria conhecer Jesus, eu precisava conhecer Jesus, e ela queria me levar para uma missa, eu falei, não quero ir na missa, eu quero uma igreja de crente. E a tia dela era cristã, resumindo, fui para a igreja. Cheguei lá, eu tive uma experiência com a igreja em si, com pessoas, com aquela multidão, e eu fiquei 6 meses dentro de uma igreja, 6 meses. Então, todo domingo eu ia para a igreja, mas continuava fumando meus baseados, cheirando e tal, ir pro baile, mas domingo eu estava na igreja, né, religiosamente. Mas depois de 6 meses, na 5ª fileira, 7ª poltrona, alguém compartilhou do reino de Deus e fez o convite para que eu pudesse entregar minha vida para Jesus. E relutei dizendo que eu já tinha Jesus, mas o pastor insistindo, dizendo que enquanto você não sair, nós vamos orar. E no momento em que ele fez o último convite, já estava cheio de pessoas lá, eu falei, eu vou lá. E quando eu saí, ele disse que quem faltava está vindo. Então ali começou um processo de amor, de relacionamento com Deus, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando um jovem, quando alguém fala assim, Jesus está na minha vida. E quando eu penso nesse tema aqui, ó, perto do André aqui, e ele sabe também melhor do que eu, porque ele tem uma outra pegada, uma outra garotada, e hoje o meu contexto de morro é por obediência, porque eu sei que eu não estou no morro só porque eu fui um pobre, vivi numa favela, não. Mas hoje eu vivo numa comunidade, eu escolhi morar numa comunidade porque eu acredito que foi isso que Deus propôs para mim, e eu aceitei com todo o meu coração. Então, um dia eu subi o morro, eu, mais um amigo, um violão, com a disposição de começar um trabalho, de morar no morro. Engraçado que hoje eu falei ali, né, e não tinha falado isso lá, mas eu tenho um amigo que mora em Santarém, e eu já estava uns 3, 4 anos no morro. Quando ele subiu no morro, ele fez uma música, porque ele viu todo o nosso contexto e tal. A música dizia assim, vou passando pelo morro, e aquela cor morena que não se confunde jamais.
bela foi a aceitação que eu senti no coração, aquela situação de um povo mendigando pão. E esse era o meu sentimento quando eu comecei a deparar com a situação da pobreza, injustiça. Falei, tem que ter uma resposta para isso. E agora eu tinha Jesus, eu não podia esconder isso. E a primeira parte da música é essa, e a segunda é: vou subindo pelo morro e é visto um dilema, quem vacila perdão jamais, a lei é do mais forte, quem vive é quem tem sorte. Tem um desafio, vamos encarar ou não? E a terceira parte é: vou morar naquele morro e mostrar para aquela gente um Jesus bem diferente. Então eu morei no morro 18 anos, depois eu fui para o Egito, mas nesses 18 anos a gente implantou um ambulatório médico, uma creche, uma escola de música, um centro de informática, uma escola só de artesanato. E o último projeto agora, depois que eu voltei do Egito, trabalhando na Cidade do Lixo, eu vou implantar no Morro do Borel uma cooperativa de lixo para algumas famílias, para que a gente possa valorizar aquelas pessoas lá. E é mais ou menos isso. E temos aqui no contraponto, né, o André Fontana, né? Nós já gravamos com ele aqui, ele trabalha com uma igreja de classe média na cidade de Vinhedo. E eu queria saber o que mais chocou você ao chegar lá para pastorear aquela igreja, né, nesse quesito financeiro. Você encontrou alguns obstáculos, algumas barreiras que tinha que transpor por causa da situação financeira das pessoas ou do nível social deles, alguma coisa assim? O que eu tenho aprendido um pouco, Paulinho, e ouvindo um pouco o Pedro, é que a realidade externa pode ser a mesma. É verdade. Então, você olha, pode ser bem diferente, na verdade. A realidade do morro para a realidade que eu estou lá em Vinhedo é uma cidade onde é a quarta cidade de arrecadação de PVA no Brasil, uma cidade de condomínios, uma cidade que tem dinheiro e onde as coisas acontecem de forma fácil. Você tem boa educação, boas creches, escolas assim, públicas. Mas o que eu tenho percebido é que a realidade externa pode ser diferente, mas a realidade interna é a mesma. É a mesma. Só muda o endereço. Né? Exatamente. Uma das coisas que eu sempre defino o Vinhedo é que é a frustração do sonho alcançado. O cara quer chegar numa casa grande, quer chegar com um carro bacana, quer chegar com casas com campo de futebol, sauna e uma série de outras coisas, mas o cara chegou onde queria chegar e acabou. Continua com um vazio gigantesco isso é dentro muito dele. comum. E de uma certa forma, o que eu tenho pensado é quando o evangelho, como você cantou, né, é falado de uma forma diferente, que alcança a necessidade ali, ele vem fácil. O que o cristão precisa aprender é falar a linguagem do cara e acabou, entendeu? Então, e aí vem. Interessante que o Pedro falou em suicídio, né? A gente gravou ontem, né, com o Hernandes. Foi. E o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ele escreveu um livro sobre suicídio. E aí ele estava compartilhando que ele pesquisou o assunto e tal. Ele deu uns dados interessantes. Ele falou que o suicídio no Brasil, o número de suicídios é maior do que o número de homicídios no Brasil. Uma das coisas, né? E é crescente, etc. Então ele falou duas coisas bem interessantes. Uma é que o maior número de suicídios está na juventude, né? Então ele falou 14 a 25 anos, alguma coisa assim. Uhum. E em classes mais favorecidas economicamente também. Aliás, isso até nos países, a realidade, é Japão, Noruega, esses países de primeiro mundo. Um dos maiores índices de suicídio, Suíça. Aí, tá vendo? Então, assim, eu acho que isso que o André tá falando, cara, é super relevante, né? É rico, é pobre, o vazio é o mesmo, né? A necessidade. Dizem, né? Tem uma estatística que fala que o homem tem um vazio no coração do tamanho de Jesus. Enquanto ele não preencher, meu camarada, não adianta. Então E só, não menosprezando, Pedro, de maneira nenhuma, mas eu penso que existe um apego maior pra gente correr atrás do povo carente. Isso é bíblico e uma série de coisas. Meus pais moram na região do Morumbi, em São Paulo. E é engraçado que para chegar lá eu passo bem na porta de uma favela e a favela não tem calçada, o muro da casa é na calçada, então eles acabam usando a calçada, o começo da rua, fazendo churrasquinho, mas é uma festa, é uma alegria, aquela contente, coisa. Aí você entra nos elevadores no elevador do prédio da minha mãe, elevador panorâmico, os caras às vezes nem cumprimentam você entrando, entendeu? Você olha, cara, eu tenho percebido que a riqueza ela gera às vezes muito mais frustração do que a falta de.
Entendeu? Então, isso tem me incomodado muito, falando, gente, existe uma necessidade de pregação. Aí eu tô puxando pro meu lado, sabe? Existe a pregação, a carência da pregação pro pessoal mais carente, existe, mas também existe a pregação pro pessoal mais avantajado, vamos dizer assim, que careça também de uma pregação que fale a linguagem então, dele. Então agora eu vou te surpreender com o que eu vou te falar. Quando ele diz assim que na favela, você, numa comunidade carente, o cara rala, mas no final de semana você sempre vê uma fumaça, sempre tem uma música, tem ele tá lá, festinha. E por outro lado, quando ele vai no elevador panorâmico, que mal se fala, às vezes o cara mora 5 anos naquele condomínio, nem conhece o vizinho, certo? Muito comum. Mas eu vou te falar pro outro lado. Esse mesmo vazio que talvez é expressado por não falar, por entrar no elevador, não, ela já é expressada, esse mesmo vazio já é expressado às vezes pelaquela festa. Porque aquelas festas também é um grito para dizer assim também, a gente é pobre, mas vamos mostrar que a gente é feliz. Mas pobre, no fundo, não é. Então, só para você ter noção, eu trabalho com carnaval, assim, na avenida lá, eu vou evangelizar, eu quero ir para lá, eu quero estar no meio da escola de samba do Borel, eu quero ir lá falar com o pessoal. Eu tive uma experiência de uma mulher que era uma baiana. E eu estava lá e eu conhecia a história da mulher. Então ela disse para mim assim, quando eu cheguei na concentração, ela falou assim, irmão Pedro, você é aqui? Eu falei, eu venho aqui porque eu quero te dar um abraço. Eu quero orar por você para que você faça um bom desfile. Ela não entendeu nada. Eu olhei para ela, começou a chorar e ela disse para mim assim, irmão, esse é o meu último desfile. Eu só estou indo desfilar porque eu quero extravasar minha tristeza de saber da vida do meu filho no tráfico, o que meu filho vive, como meu filho vive. E ela chorou muito. Ela falou assim, esse é meu último desfile, eu não quero mais desfilar. Vai ser minha última. O filho dela estava preso. Eu falei assim, que Deus te abençoe, mas deixa eu falar para você uma coisa. Olha para mim, tia. Aí ela olhou e falei assim, ó, sabe de uma coisa. Quando você terminar o teu desfile, Jesus vai estar de braços abertos esperando lá para mudar a tua vida, para você ter uma... Ela chorou mais ainda. Ela começou a botar a roupa dela lá, para ajeitar. E quando ela foi desfilar, eu geralmente vou lá para ver o desfile da União da Tijuca, que comecei vendo, porque eu conheço algumas pessoas. Tá ganhando tudo ultimamente, né? E naquele dia, naquele desfile, já tem anos atrás, tem uns 8, 9 anos atrás, quando eu vi aquela aula das baianas, hoje a tecnologia é melhor, mas você via só aquelas mulheres rodando. Então você não conseguia identificar, mas eu sabia que ali tinha uma mulher que todo mundo estava aplaudindo, estava achando bonito, mas só Deus sabia como estava aquele coração. Vazio no coração. Né? Vazio. Ela não estava ali porque o samba era bonito, ela estava ali porque ela estava dizendo para mim assim, eu estou extravasando a vida que meu filho está levando. Tá, terminou o carnaval, terminou o desfile dela e lá na avenida ela infartou e morreu. É mesmo, Pedro? E eu fui saber isso 2 dias depois, porque tá no carnaval, então eu tava direto, e quando eu soube, eu falei, cara, eu fiquei arrasado. Mas eu queria acreditar que aquilo que eu falei para você, eu tá lá de braços abertos para você. Então, a gente, nos condomínios, existem os gemidos e os gritos. E nas favelas também, apesar dos tiroteios, as festas, também existem os gemidos e o grito. E para mim, a solução só tem uma. É o amor de Deus, que promove o pobre e diz para ele assim, você não nasceu para ser rico, mas você também não nasceu para ser um pobre miserável. Digno, com cidadania, com dignidade. Porque eu sempre digo, o pobre sempre vai existir, desde Gênesis a Apocalipse. Deus começou num jardim e vai terminar numa cidade. Mas o pobre sempre vai existir. Mas a minha luta é que não seja esse pobre miserável, mas digno. E o rico também sempre vai existir. Mas a minha palavra sempre é paz, meu irmão, para os dois. Porque a gente vai ver o Jairo, o cara rico, a mulher rica na Bíblia, o pobre, mas Deus sempre tratando os dois como deveriam ser tratados, com amor, com graça e, acima de tudo, derramando paz para esse coração. É isso que, para mim, me dá satisfação de saber que você está lá e eu sei que tu tem lá toda a tua motivação com o amor de Deus. E por isso eu sei, o meu lugar é lá, né, no meio dessa turma. E eu vou fazer isso com toda a minha força. Com toda o seu sonho não é trabalhar com os ricos, né? Não, eu sei chegar e sei sair de tudo quanto é lugar. Eu conheço pessoas muito ricas. Eu conheço pessoas ricas, meu irmão. Mas também, quem sou eu para chegar lá e falar, porque esse pobre... Não, por tua culpa não, querido. Muito pelo contrário. Cara, que legal, você tem dinheiro, sabe o que fazer com ele. Né? Tem o temor, né? Seja justo com o pobre. Seja justo. Isso para mim é maravilhoso. Seja justo. Né? Eu sou missionário, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, eu e minha esposa. Eu procuro ser justa com ela. Eu procuro assinar a carteira dela. Eu procuro fazer aquilo que você respeite a pessoa. Isso para mim ela é pobre, cara, não importa. Minha mãe foi pobre, foi copeira, mas cuidou de 5 filhos sozinha. A minha avó foi empregada doméstica, mas cuidou da família, cara.
em nenhum momento perderam a dignidade, em nenhum momento deixou de criar os filhos. Estou formado. Formei em contabilidade, cara, estou aqui. E não deixei de ser pobre. E hoje me identifico com essa classe, mas, por outro lado, não para que eles ganhem dinheiro, mas para que eles saibam quem eles são e aonde eles vivem. Porque do morro tem muita coisa boa saindo. Vou fazer uma pergunta, acho que o André queria falar, né? Não, pode. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro André. André, um tempo atrás eu vi uma reportagem, já faz um bom tempo, mas sobre o pessoal, os jovens de Alphaville, que é um contexto semelhante ao de vocês lá, né? Então, assim, era uma reportagem que bem forte, assim, querendo ser polêmica mesmo, e falando, então entrevistando jovenzinhos mesmo, de 16, 17, 18 anos e tal, e eles falando assim, não, a gente não é, aqui não é São Paulo, aqui é Alphaville, né, outro lugar. Então, assim, o pessoal que não sai de lá não se mistura com outras, porque não, é perigoso, é ruim, sei lá. Então, assim, uma elite de fato, assim, né? E eu lembro que eu fiquei olhando e, assim, dá uma mexida no coração, né? Você fala, putz, que moleque desse tem na cabeça, né? O que vai dar? Então, assim, aí já até gera preconceito na gente, né? Mas, assim, como vocês têm... Eu imagino que vocês tenham... seja uma realidade, né? Como preparar um jovem lá, inclusive seus filhos que estão crescendo e tal, para terem uma visão real do mundo, das diferenças, né? das necessidades, para não se fechar naquela elite... Essa Cassiano, talvez a maior luta que a gente tem dentro da igreja, porque a gente olha para essa moçada e o que a gente diz, a realidade da vida de fato não é a que vocês estão enxergando. Porque vocês vivem em casa, em condomínios, numa proteção muito grande ali. O carinha, eu lembro de uma mãe que chegou para mim e falou assim, que dó, meu filho entrou na faculdade agora e ele vai ter que estudar à noite e trabalhar durante o dia. Eu falei assim, meu filho, quantos anos? Que dó. 18 anos. Ai, que dó, né? Parece um molequinho olhando pra formiga esmagada. Mas o que eu digo, eu falei, é irreal. Eu falei assim, você vai para São Paulo, os caras já fazem isso há tempo, Nossa. entendeu? Quer dizer, faculdade quem paga é o cara mesmo. Se for é pior ainda, né? Quer dizer, a realidade é outra, não tem que ter dó. A questão é que você pega uma cidade como Vinhedo, que é de condomínio, que parece Alphaville, mas é menos. Não, né? eu sei, mas o que eu disse, é semelhante, é um contexto semelhante, né? O pessoal vive em uma comunidade ali, meio redoma, meio fechada. A gente como igreja, a gente tem dado muitos alertas. A educação dos meus filhos, eu tenho tentado... Eu não moro em condomínio, né? Então, é interessante que lá... Vou contar uma história. Teve um pastor de uma mega igreja aqui do Brasil. Do Brasil. Joia. Do Brasil. O cara me ligou esses dias e falou assim, escuta, você tá morando em Vinhedo, né? Eu assim, tô. Eu disse, então, eu moro aqui falou o nome do condomínio, o único condomínio vertical de São Paulo. Em Miami. Ele é pastor também, né? Moro no único condomínio vertical de São Paulo. Eu falei, puxa, que interessante. Minha casa é uma bênção, Deus me deu uma casa gigantesca, não sei o que. Legal, moro no condomínio. Trabalho muito, só vou chegar às 3 horas da manhã, então eu não consigo ir para minha casa todo dia, então eu comprei um flat na Avenida Paulista, então eu durmo no flat e pus minha mãe para dormir com a família lá. Falei, legal, cara, que bacana. Ele falou assim... E a outra coisa que eu aprendi também é que Deus me deu um carro importado, então para eu fazer esse locomoção em São Paulo toda, é muito bacana, não sei o quê. Sou pastor de 45 mil pessoas. Assim, uau! Caramba, cara, que bacana isso aí, né? Aí ele terminou dizendo, minha filha é uma mulher de Deus. Se eu der a igreja para ela, com 10 anos, ela já toca a igreja. 10 anos? 10 anos. Falei, que bacana. Aí terminou dizendo que o chamado dele era maior que o meu, porque eu tinha ido para o interior de São Paulo, né? Assim, cara, eu queria deixar bem claro uma coisa para você. Aqui todo mundo mora em condomínio. Eu moro na rua, então não moro no condomínio. Todo mundo tem carro importado. O meu, na época, era um Sandero 1000. Eu falei assim, o meu é um Sandero 1000. Assim, conheço e sou pastor de uma igreja de 1000 e poucas pessoas, mas conheço quase todos eles pelo nome e a história de vida de cada um deles.
Os meus 2 filhos, se eu deixarem sozinhos na igreja, eles destroem a igreja. Então, eu tenho até receio. Melhor não dar ideia. Eu tava em São Paulo, numa igreja que poderia me dar projeção, resolvi sair para ir pro interior. Cara, e não gosto de comparar de quem é o chamado meu. O chamado meu e do Pedro é igual, cara. A gente Com certeza. junto de um monte de gente que tem carente, precisando ser influenciado. Mas vou te falar uma coisa pra tu agora, legal, te respondendo o que você perguntou pra ele. Eu fiquei hospedado numa casa, fui num congresso, fiquei hospedado numa casa em Alphaville. E eu conheço uma família lá. Claro que o irmão partiu, um homem como ninguém. Você não tem noção. Talvez alguém que está conhecido deve conhecer o Ramin. Meu irmão, que homem precioso. De uns filhos preciosos. Estavam no lugar, sabiam do que Deus tinha dado para eles, mas jamais perderam a simplicidade do reino, de valorizar pessoas, de saber o nome do cara da guarita, do cara que varria a rua. Se dá para entender isso? Ah, sim, não tem dúvida. Então, Então essa coisa desse condomínio, até quando a gente falou Alphaville, né? Pode ser que tenha mais... Eu acho que o interessante é isso, você saber que você não pode perder e saber quem você é. Você como qualquer um. Eu brinco o seguinte, meu irmão, tu pode ter o melhor plano de saúde da sua vida, mas na hora que teu carro bate, quem te remove é o SAMU, meu camarada. Onde tu vai é pro hospital... O PS Central lá. O que eu acho legal também, Cassiano, é o seguinte... O meu desafio como pastor... E o Pedro falou uma coisa interessante. Ele disse que tanto para nós, classe um pouco média, como para aqueles que estão no morro, o que nós estamos correndo atrás é paz para eles. O conceito de paz, para mim, na Bíblia, não é a ausência de guerra, né? Mas é a harmonia. E uma das coisas que eu tenho pensado é, para que eu, que trabalho com um pessoal que tenha uma condição melhor, eles têm que ter o coração tão lapidado e tão moldado que talvez eles tenham que diminuir o padrão para poder equalizar a harmonia, que é a paz, com aqueles que não têm. Isso para mim é Bíblia. Entendeu? Isso para mim é Bíblia. E esse, para mim, é o grande desafio, de pegar gente, a moçada principalmente, né, sem muita direção nesse sentido, porque não sabe os valores, não trabalham, não sabe o que é batalhar por isso de fato, e transformar a cabeça de não só aprender a dar valor, como aprender a repartir o valor que tem, entendeu? Quer dizer, isso é o desafio da gente. Eu falaria cantando, né? A gente tem um blog chamado Jesus Bom Aberto, que todo ano a gente vai para Ouro Preto. Jesus, repete, por favor. Jesus Bom Aberto. Bom Aberto, o nome do blog. Tem aí, mão aberta. Não, Jesus Bom Aberto. Jesus Bom Aberto. Em Ouro Preto. Então, teve um ano que teve um samba, e o samba foi o que você falou. Tu falou o nosso samba que nós cantamos, é assim, ó. Não digo que a paz não é ausência de problema, eu digo que a paz é a presença de Jesus. Tu imagina, irmão, 800 pessoas cantando. Não digo que a paz... Meu irmão, tem alguma coisa errada. E paz, cara, não é ausência de problema, mas é certeza que você tem a presença daquele que é o príncipe da paz. Aí faz toda a diferença. Vai sair samba aqui daqui a pouco. Opa, cara, a inspiração já tá baixando. Cassiano, samba no pé. Tá A chegando inspiração já tá baixando, não tem dia. A inspiração tá baixando. Baixando? Baixando. O que baixa, meu irmão? O que a gente tá aqui? E o trabalho com juventude, né? Você também trabalha com jovens. Com jovens. Né? Que tipo de ações você faz diretamente com esses jovens? Que tipo de opções você começa a oferecer para eles nessa... Muitas realidades adversas, né? Alguns no meio da miséria. Então, a gente no Borel, a gente não é uma igreja, né? Nós somos jovens com a missão, mas nós usamos da implantação de 4 igrejas no Morro. Mas a gente trabalha diretamente com os jovens não cristãos. Claro que agregam com a gente os crentes. Então, existe tem uns nomes, pessoal, é muito difícil, eu não sei, mas assim... Os nomes difíceis. É difícil, cara. Os caras que falam difícil pra caralho. É uma hipérbole. Faz gesto, a gente tenta assim, adivinhar, vai. Imaginação, né? Imaginação. Quantas palavras? Mas é o seguinte. A gente agrega a turminha. O que eles gostam? Cara, morro é samba, meu camarada. É rap, é funk. Então você atrai ele, tem escola de música, eles vêm aprender violão, baixo, guitarra, teclado, bateria, aula de cavaquinho. Então a gente tem uma... Violino, assim não rola, né? Não tem professor de violino no morro. Tá certo, cara. Então, mas a gente tem uma bateria de escola de samba no Borel. A gente tem um grupo que toca funk e rap. Então essa garotada vem e a gente começa a colocar valores para eles. Ó, a gente dá um poema, fala assim, faz essa música. Ou a gente pega um salmo, 2 salmos, faz essa música aí. E eles rimam tudo.
E é legal porque você começa a trabalhar valores com esses meninos. E a gente fala uma coisa que é interessante, uma coisa que tem que estar marcado no nosso projeto é o seguinte: a gente tem que tirar do menino a seguinte frase: por que tu faz isso? Porque ele sabe que nós somos cristãos. Mas quando eles chegam para perto da gente não fala em nenhum momento para eles sobre você tem que aceitar Jesus. Nada, deixa o cara. Vamos andar junto. Ele começa a falar mentira. Vou dar um exemplo. Tem um cara que toca cavaquinho pra caramba no morro. Conheci o cara. Meu irmão, o cara de 10 palavras, ele falava 11 palavrões. Mas normal, assim, ó. Uhum. E eu já ficava agoniado com aquilo, porque eu não xingo, cara. Eu não xingo. Então você... Resumindo esse garoto, eu falei, cara, vamos andar junto com a gente, ensina cavaquinho. Vamos lá. 2 meses comigo. Eu falei, meu irmão, vou pegar na igreja. Fui pegar na igreja do Fernandinho, lá em Campos. Batista Grandona. Rapaz, tinha que falar da igreja não, né? Já falei, já era. Aí esse menino foi Esse comigo. não vai ter edição. Aí o pastor falou assim, nós estamos recebendo aqui o missionário Pedro do Borel, e eu falei, Magno, e o missionário Magno. O cara falou, pô, não sou da igreja não, irmão. Tá mentira. Aí eu falei, o cara fica seguro. Aí o cara tocou comigo lá, e foi dormir na casa de um presbítero. E no domingo fomos para a igreja, tocamos lá de novo. E na hora do almoço, almoçamos com a família do presbítero. Mandaram ele orar. Ai, caramba. De tarde tava passando um jogo. Palmeiras e Vasco, cara vascaíno. Pronto, imagina. Meu camarada, não sei o que o Edmundo fez lá. O cara Todos levantou na falam, sala, né? meu amigo. Até que eu não conhecia. O presbítero olhou assim. Eu falei, Como irmão, assim, aí eu falei, né? irmão, olha só, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. É que ele não é cristão, assim, ele tá andando comigo. Mas se você vê um menino hoje, você não tem noção, meu irmão, de quem é o menino hoje na comunidade, da experiência que ele teve com Jesus e as músicas que ele faz. Ele é um salmista, cara, ele não sabia, ele é um salmista. Então, a gente trabalha com essa garotada, mostrando para ela o potencial que ela tem e canalizando para o lugar certo, porque no morro o menino tem muita energia, né? Então a gente, na escola de música é uma delas, né? Na creche a gente trabalha, né, treinando o pessoal para trabalhar com as crianças. Não, continua, vai. Tranquilo. É que tem pergunta da internet O aqui. pessoal tá fazendo pergunta pela internet. O pessoal está assistindo pela internet, então tem uma pergunta aqui do Cauê Páscoa. Como vocês lidam com a questão do preconceito, do rico para com o pobre e do pobre para com o rico? Porque mesmo do pobre para com o rico tem muito preconceito, né? Eu sei que do rico para o pobre isso é mais visto, é mais comum. Isso também se vê do outro lado? Eu acho que quando eu vou responder pela juventude, ok? Pela juventude. Eu acho que o grande preconceito do menino do morro é por causa da injustiça, né? Porque a gente usa muita frase lá, o pessoal usa muita... Ele mora na rua. Quem mora na rua já tem um nível um pouquinho... Mora lá embaixo, mora na rua. Interessante que o André falou assim, eu não moro em condomínio, eu moro na rua. Eu moro na rua. Aí, ó, tá vendo? Mas... Porque lá tem preconceito. É o contrário, né? Tu mora em que condomínio? Não mora em condomínio, mora na rua. Então, no morro, contrário, você mora na rua. Por exemplo, mas quando o cara tá na rua... Você mora onde? Ele fala, mora na Tijuca. Aí, mas eu já sou sagaz, falo, que morro? Que isso? Qual morro tu mora, irmão? Porque quem mora na rua, diz onde mora, tem endereço. O cara que mora no morro, ele só fala assim, mora na Tijuca. Eu falo, que morro? Salgueiro? Borel? Formiga? Aí ele já mostra o preconceito dele mesmo de não querer falar onde mora. E eu moro no Borel. O pessoal também já toma... Porque eles falam, se eu falar que eu moro no Borel, os caras vão me olhar diferente. Se eu falo que não moro, eu tô mentindo. Então, quando eu penso do ponto de vista do garoto, para mim tem muita injustiça que entra nessa questão do preconceito do pobre pro rico, que é o policial que entra lá, esculacha todo mundo. E quando eu falo esculacha todo mundo, estou falando que entra na minha casa, que entrou várias vezes na minha casa, revirou tudo, esculachou eu e minha esposa, e falou, tu é missionário, não, tu é bandido, rapaz, tu tá aqui protegendo. E não é, cara. Agora, eu tenho um nível que eu posso discutir com um cara. E quem não tem? Quem não tem, toma tapa na cara. E apanha. E aí, eles falam assim, é tudo doutor, não sei o que, ela é patrão. Então, o preconceito também veio, eu acho, deles, por uma injustiça. Né? Eles se alimentam. Aí que eles querem falar mesmo errado. Qual é, irmão? A gente vamos mesmo. É nós. Né? Quanto mais eles falam, mais eles querem agredir quem está lá na frente. Quer dizer assim, eu sou do morro. Então, para mim, parte muito de uma injustiça. Esse preconceito do pobre para com o rico, né? E como é que vocês trabalham isso no coração deles? Então, aí entra uma coisa maravilhosa.
que o grande problema e uma das armas do nosso trabalho é que a gente não está lá para tirar ninguém da favela. O que a gente quer tirar é a favela do coração do cara. Porque se a gente consegue tirar a favela do coração do cara, ele vai saber quem ele é. E mesmo que ele desça, ele vai dizer, esse irmão não mora no morro sim. Mas só que as ações dele, o testemunho dele, os gestos dele vai dizer que ele mora no morro, mas ele não é favelado. Isso é uma coisa bem diferente. Porque eu posso morar no morro, mas não sou favelado. Os meus 2 filhos moram no morro. E se você vê os meus filhos, só o Noah, que não é bem, não sei o que lá, né, carioca. Mas eu ensino meus filhos, vocês moram no morro, mas não precisa ser favelado. Você mora no morro, mas respeita as pessoas. Você mora no morro, mas aprende. Você mora no morro, você pode ser alguém na vida. Então, morro não é sinônimo de traficante. Vou te dar uma estatística aqui que pode arrepiar você que está ouvindo. No Morro do Borel, se eu tiver 30 mil pessoas lá, eu posso... Hoje tem a UPP, mas eu posso dizer para você com muita certeza dos tempos que tinha tiroteio e violência. De 30 mil pessoas, se tivesse 200 pessoas envolvidas diretamente e indiretamente no tráfico, 200 é muita. Então você não pode pegar uma população de 30 mil pessoas e dizer, né, que todo mundo lá em cima é bandido. Isso é mentira. É o que acontece muito. Então, se você quer entender o morro, vai para perto do morro, 3h30 da manhã, e fica lá com a pranchetinha contando quantas empregadas domésticas, quantos porteiros, quantos ladrilheiros... Estão saindo para trabalhar. Pedro, sabe o que é um negócio interessante? Uma vez eu ouvi uma pesquisa que dizia que se 3% da população de determinada região adotar para si uma causa, ela muda a região. Então, o que eu continuo pensando é o seguinte, nós continuamos vendo a corrupção, seja ela onde for, dentro do morro, onde 200 pessoas contra 30 mil e em qualquer outro lugar, isso mostra que nós, como cristãos, nós temos ainda uma força muito fraca, porque a gente tem a voz do que precisa mudar, a gente tem a voz quais são os passos para a mudança, o que é certo, o que é errado, e a gente não assume uma postura de botar a cara para fora mesmo, dizer, gente, é assim que tem que ser e vamos enfrentar isso aí. Mas a igreja hoje é um gigante adormecido que não quer acordar. Ela tem todas as respostas, mas ela tem medo. O que acontece é que é o Golias afrontando o Davi. O Davi fala, por quê? Mas vai lá, não bota o coração. Não, vou lá no nome do Deus Altíssimo. Nós temos a verdade. Meu irmão, nós temos a verdade. Nós temos o potencial, nós temos a voz, mas nós não queremos dar a voz a quem não tem voz. E deixa eu falar para você, meu irmão, se envolver com o pobre não dá muito lucro, a menos quem tem uma motivação errada. Mas quando você fala isso, eu acredito que a igreja tem resposta, meu irmão. Potencial, nós temos intelectuais fora do comum, nós temos pessoas capacitadas, nós temos resposta. Mas aí, quando você fala, puxa, a gente não dá muito lucro, mas se envolver com rico, quer dizer, se você é corrupto... Mas o que você entendeu não dá lucro? Eu entendi como dá dinheiro. Não dá dinheiro. Não, eu digo como igreja. Às vezes, o se envolver com o pobre, você não tem um retorno do pobre. Mas o próprio Paulo, o próprio Jesus sempre falou sempre do pobre, que era deles o reino, né? Quando João Batista pergunta assim, quem diz, vai lá e diz assim, os pobres estão sendo pregados no reino de Deus, os aleijados estão andando, os surdos estão ouvindo. Então, que era um povo que Deus já olhava. Mas eu digo, nós com preconceito não queremos porque não dá retorno, mas não é verdade. Isso não é verdade, porque na multiplicação dos pães, quem alimentou todo mundo indiretamente, quem foi? Foi aquele menino. Uma criança. Porque eu não concordo muito, porque a questão de não dar retorno, o bíblico é mais difícil o rico entrar no céu, entendeu? Quer dizer, o retorno, biblicamente falando, é mais difícil ali naquela mas eu digo, quando você tem que ir lá fazer alguma pergunta, era de você ir lá, se envolver com ele. Você falou das respostas que nós podemos dar. Porque a resposta que a igreja teria que dar para mim, eu não estou falando só diretamente com o pobre, mas quando eu me levanto como você, um cara, no teu caso pastor, mas nós temos na igreja hoje pessoas com potencial intelectual que poderiam mudar muitas questões políticas. Concordo. Mas não se mete porque tem medo. Só que ele não sabe que quando ele se mete nessas questões políticas, ele está mexendo numa educação que vai beneficiar quem? Aquele cara que está lá na favela. Porque, meu irmão, vê comigo, eu pago imposto. Você paga imposto. E para mim a coisa mais dura quando eu tenho que levar uma família para um hospital é desumano. E eu pago esse imposto, meu irmão. É de direito na Constituição que alguém tenha saúde, educação. É de direito. Para mim, eu tenho é difícil falar isso, cara. Para mim é muito difícil encontrar um menino na comunidade que está no 4º ano e não sabe ler e escrever, cara. Ele está na 4ª série. Ele está na 4ª série. Ele não sabe ler
escrever direito, ele não sabe fazer conta direito. Mas ele está na quarta, ele vai passar para quinta. E vai passar, né? E vai passando para sexta. E isso, para mim, beneficia os caras que estão no alto. Porque quanto mais um povo ignorante, burro, mais a gente vai... Mas eu, como cristão, o amor tem que estar lutar aqui dentro. contra isso. Exatamente. E quando eu luto contra isso, eu não estou falando que eu estou beneficiando o pobre, não. Mas, indiretamente, eu vou beneficiar esse cara. Porque todo esse dinheiro que está indo para corrupção, se ele é empregado, meu irmão, em saúde, em educação, pô, nós vamos dar muito mais dignidade a pessoas. E, para mim, isso é amor de Deus. Então, dizer que eu não tenho que mexer... Eu não estou falando de política de púlpito, não. Mas de ações, meu irmão, de você se manifestar. Eu não vou falar para você tem um filho da mesma idade que o meu, mas eu falei para um pastor aqui, porque ele questionou algumas coisas, né? Porque o bandido tem que ser morto mesmo. Eu cheguei lá, eu falei, pastor, deixa eu falar uma coisa pra você. Pô, o cara vai falar isso pra você. Não, Tá irmão. maluco. É porque eu tava falando, eu tava questionando. Vou te apresentar o bandido, então fala isso pra ele. Não, mas é porque eu estava defendendo algumas coisas, questão de cadeia, né? Como questão de alguma coisa de humano, como é que fala? Direitos humanos. Isso, direitos humanos. Aí eu falei para ele assim, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Se o seu filho morresse com um tiro na cabeça dado por um policial, o que o senhor faria? Não precisa responder, o senhor não tem resposta para isso, não. O senhor nunca passou por isso. Eu também nunca passei, mas eu vivo dentro disso. Eu já enterrei mais de 120 meninos no Morro do Borel, que estavam envolvidos com tráfico. Mas eu também já enterrei muita gente inocente que morreu de bala perdida, pessoas que morreram inocentemente, que eu sabia e conhecia a história, conhecia a família e que morreram. Tanto troca de tiro com polícia como policiais matando. Morreram. O que o senhor quer que eu fale? O que o senhor quer que eu fique? Não, Deus tem um propósito? Deus tem um propósito. Uma ova. Eu quero sentir como se fosse o meu filho. Imagina se o meu filho teve um problema, porque ele viu uma mulher morrendo do lado dele, outra mulher sendo baleada no meio de um tiroteio. Ali o meu filho teve a primeira sensação de que morte existe. Uhum. E ele teve um problema, que teve que fazer os exames 2 horas só de choque, coisa neurológica aí. Eu vivi isso, meu filho não morreu, mas eu tenho pais e famílias que foram destruídas. Então, quando essas pessoas olham para a polícia, sabe o que ela pensa? Eu não confio neles, que ele deveria ser o poder que eu deveria confiar, porque o policial foi criado para me defender, pô, e não para me matar. Dando a estatística do Hernandes, os 3 grupos mais desacreditados, eu acho que no Brasil, é político, polícia e pastor. Então, isso a gente precisava reverter. A gente precisava reverter. Isso é triste? Aí, então, assim, quando eu vejo isso, eu falo assim, meu irmão, eu não posso ficar alienado a isso. Por isso, eu dei um exemplo assim, ó, quando eu vejo um menino do tráfico, quando é preso pela polícia, a única coisa que eu faço é ficar olhando. Eu não vou defender ele, porque eu sei que está errado. Porque no Morro do Borel, todos que me conhecem, eu sempre falei assim, meu irmão, amo você, mas não concordo com nada que você faz. Estou orando para você ser preso. Aí, irmão, estou orando, irmão, porque é melhor você ser preso do que eu fazer teu enterro. Porque o problema não é você, quem fica, tua mãe, teu avô, teu pai. Então, é complicado isso. Então, quando eu vi um menino do tráfico sendo preso, eu ia falar para o policial, não, prendeu, que bom que prendeu. Agora, quando eu vi um menino que não tinha nada a ver, que eu conhecia, sabia, porque moro no morro, via a polícia vindo esculachar, eu entrava no meio e falava, olha só, meu nome é Pedro, eu sou missionário aqui, eu quero dizer para o senhor que esse menino não tem nada a ver e vou ficar aqui até o senhor perceber que não tem. Vou para a delegacia com ele, eu vou ficar aqui, tá bom? O senhor não se importa? Porque esse menino eu conheço a família, um pai trabalhador, o menino estuda, talvez estava na rua no momento errado, na hora errada, mas vou ficar aqui com ele. Pode cair. Então, eu sei a aflição do cara que sobe o morro, do policial, eu respeito ele, mas por essa causa eu vou lutar, porque eu sei qual é. Agora, tem outras injustiças que vêm que a gente fica de braço cruzado, meu camarada. Muito bom, gente. Obrigado por vocês aí abrirem o coração com a gente. Discutindo um tema tão Pode profundo. cantar uma música? Vai. Pode mesmo? Pode, claro. Vou cantar uma música da nossa CD Também maneira. Assim, pode, claro. Senão ele vai querer cantar 10, cara. Uma pode música. cantar uma música. Uma música. Bem legal pra você, você vai gostar. Diz assim, ó. Viver no morro para conhecer a realidade da comunidade. Gente que rala pra sobreviver na legalidade ou na malandragem. Mas o que importa mesmo é descobrir. Tem muita coisa boa saindo daqui. Tem quem se empenha para melhorar, mudando o mundo à sua volta. Tem quem tem amor, tem quem tem coragem, atitude certa para mudar.
Todos têm valor, todos fazem parte até do condomínio. Vida em comunidade. Então vem cantar com a gente. O refrão, todo mundo do Borel conhece, do traficante ao bêbado, ao policial, todo mundo. Então, o refrão é esse. Eu moro na Tijuca, na rua São Miguel. O morro mais bonito é o Morro do Borel. No bairro da Tijuca, no Morro do Borel. Há quem tem, quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou. Conhecendo a verdade para ela te libertar. Toda a comunidade, um dia com certeza livre vai cantar. Então vem cantar com a gente. Cara, pode aplaudir. Bacana. Muito irônico, muito lindo. Pô, que coisa Muito lindo, cara. Muito bom. Talvez se pusesse alguém que sabe cantar, a gente... Ficaria melhor ainda, cara. Ficaria excelente. Podia chamar o Ademar, né? Não, se você quiser ouvir essa música legal, vai lá no YouTube, tá lá, Funk do Borel. Funk do Borel. Aí, Funk. pessoal, a dica aí, ó. Fica a dica aí. Legal, gente. E pra você que assistiu esse DVD aqui, saiba que tem outros programas como esse no site da CEPAL, cepal.org.br e em irmãos.com, www.irmãos.com. Chama-se Podcast. Acessa lá, procura por podcast. Tem tudo que a gente gravou nesse aquário aqui durante o Encontro CEPAL. Não vai ter o Pedro cantando em todo. Não, mas se você quiser saber coisa mais legal, bota lá www.jocumborel. Você vai Jocumborel. saber tudo. .org.br, não? Não, .org. Jocum. Não, fala de novo, ponto. Jocumborel.org. Não, .org. Org. É, tem o jeito certo de falar. Gui.